A gente vai falar agora sobre os animais domésticos, né? Sobre cães, gatos, como cuidar dos pets no final do ano, que é um período em que muita gente viaja, tem também a questão dos fogos de artifício. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o médico veterinário Homero Borges, especializado em distúrbio comportamental. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, quais são os cuidados básicos que se deve ter com os animais domésticos nessa época do ano, né? Final de ano, época de fogos. De regra geral, o que a gente recomenda, né, a gente tentar se precaver de certas situações. Então a gente sabe, né, bem-vinda essa legislação de proibição de fogos de artifício, né, que emitem um barulho, mas a gente mesmo assim não consegue se livrar do risco. Então, de antemão, é melhor a gente se precaver fazendo uma dessensibilização com esses cães. Então, a gente tem uns protocolos de que a gente possa passar para vocês, onde que a gente consegue melhorar a tolerância desses cães numa situação dessa. Então, a recomendação básica é que esses cães, semanas ou meses antes, você vai expondo a esses sons de maneira sutil, como se tivesse uma criança no quarto ao lado, né? E como não assim? Acordasse. Né? Então, se você coloca um barulhinho, você procura no YouTube barulho de fogos, trovão, né? O som que o seu cachorro desenvolve essa fobia, esse medo excessivo, e você coloca num volume que ele tolere, né? Em algumas situações, onde quando ele está dormindo, quando ele está brincando e quando ele está comendo. E um volume como se tivesse uma criança ao lado e você não fosse acordar essa criança. E você vai passando isso por essas três situações, quando ele estiver comendo, dormindo e brincando. Ele não esboçou nenhuma reação, você aumenta um pouquinho o volume, até ele estar mais tolerante a esses barulhos que desencadeiam esse medo excessivo. E é capaz, então, que eles fiquem tolerantes a esses barulhos? O seu protocolo, né, que os médicos veterinários do Colégio Americano especializados em comportamento animal falam que em torno de 60 dias para a gente fazer um tratamento para curar essa fobia. E prevenção, coisa de 30 dias. Então, sim, é possível, né? Mas é importante seguir alguns passos, né? Quer dizer que é uma fobia, então, não é algo intrínseco do animal? Todos os animais vão ter esse tipo de comportamento? Não, então, cada indivíduo. Tem alguns indivíduos que são mais sensíveis, então assim, a gente nem coloca como raça, né? Porque, de repente, numa mesma ninhada, tem alguns cães que desenvolvem uma sensibilidade maior e outros não tanto. Mas é fato que o cachorro tem uma audição muito mais aguçada e muito mais sensível que os humanos. Então, fica mais propenso a esse tipo de reação, né? Bom, e aí, essa é a dica básica, assim, né? Porque tem gente que coloca na virada do ano, algodãozinho na orelha do animal, no ouvido do animal, ou então dá um remédio para ele ficar mais calmo, um remedinho natural, isso não é necessário? Eu acho que sim, se a gente procurar um médico veterinário que possa passar algum medicamento, se for o caso, é interessante, mas não é só essa técnica, né? Tem várias outras. Então, essa técnica que a gente colocou é a técnica de dessensibilização por inundação. Então, depois de tantas vezes que o cachorrinho escutou aquele barulho e não aconteceu nada, num ambiente controlado, ele vai se dessensibilizar. A outra é o quê? Você restringir esse cachorro, essa liberdade do cachorrinho, para ele não ficar totalmente livre pela casa, porque ele vai correr para um lado, para o outro. Vai se machucar. Vai tentar atravessar a janela, vai se cortar. Tem cachorro que acaba se automutilando. É uma loucura, é desesperador, porque ele está lutando como se estivesse lutando pela própria vida. Então, o melhor é você restringir esse cachorrinho num local, né? A gente não tem muito costume aqui no Brasil, e o nome também já diz, caixa de transporte, mas ela, além de transporte, tem 1000 utilidades. A gente recomenda muito fazer o treinamento para o cachorrinho, né? Que o animal é um animal de toca, ele se sente mais seguro, é o porto seguro dele, a caixinha de transporte. Quando ele sabe que a retaguarda e as laterais dele tá fechadinho, ele se sente mais tranquilo, mais seguro,
né? É como se a gente tivesse pego um bebezinho enrolado e ele se sente mais confortável. Então, assim, quando a gente embrulha o bebezinho, ele fica mais seguro. Então, a gente restringe essa liberdade e o cachorrinho ele consegue lidar melhor com essa situação. Então, se o cachorrinho passou pelo treinamento para utilizar a caixinha, ótimo. Se não, restringe a ele, coloca ele num cômodo pequeno, num banheirinho ali, e aí coloca um som para abafar. Depois eu posso até passar o link lá do Paraíso do Mascote, aí vocês podem acessar, eu tenho um som específico para abafar esse barulho para minimizar o efeito dos fogos. Aí o cachorrinho começa a passar, você coloca antes da queima de fogos, aí o cachorrinho já vai escutando aquele barulhinho, e aí vai diminuindo todos esses sintomas, né, dessa fobia pelo barulho. Que legal. Agora, essa caixa de transporte precisa de um adestramento para ele utilizar, ou se ele for ensinado desde pequenininho a usar, ele vai se acostumar? É bem simples, né? Sempre é interessante ter um acompanhamento de um profissional para ter uma melhor eficiência, mas é bem simples. A gente começa a dar alimentação para o cachorrinho na caixinha, e aí coloca os brinquedinhos dele, nunca força, né, o cachorrinho para entrar na caixinha. Pelo contrário, vou fazer uma psicologia reversa, eu vou tentar colocar o petisco favorito dele, ele tem que entrar por conta própria. Ou coloca um casco de boi, né? Que agora a gente recomenda bastante, o casco, o chifre de boi, que ele adora roer, né? E aí ele tenta entrar e a gente restringe. Então ele fica louco para entrar, ele entrou, a gente coloca ele por poucos minutos lá. Então, para o cachorrinho acostumar com a caixinha e ele ficar confortável. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa para várias situações, né? Agora, outros tipos de comportamentos podem ser também dessensibilizados ou modificados. Por exemplo, um animal que é muito agressivo, que às vezes ataca até ao próprio dono. Falando em agressividade, a gente tem vários tipos de agressividade, né? Então, a gente está entrando mais agora na área da medicina veterinária, que é um ramo novo, assim, entre aspas, que é de tratamento e prevenção de distúrbios comportamentais. Então, primeira coisa é fazer um diagnóstico correto. Que tipo de agressividade que é? Então, é agressividade por dominância, é agressividade por medo, é agressividade redirecionada, mas toda agressividade tem tratamento, entendeu? Muitas vezes a gente engloba manejo ambiental, técnicas de modificação comportamental e instrução dos tutores. E às vezes a gente tem que entrar com algum medicamento. Mas em qualquer idade? Assim, aí falou um ponto-chave, né? A gente tem programas de socialização de filhote, né? Que aí a gente, ao invés de estar indo atrás do prejuízo e tentar fazer um tratamento, a gente já está fazendo o quê? Um trabalho de prevenção. Então a gente vai desenvolvendo no cachorrinho, ele se sentir confortável com outras pessoas, com outras situações, e aí até 12 semanas, que é a janela de oportunidade para o cachorrinho absorver o que tem de melhor, ele tem uma experiência boa, vai repercutir pelo resto da vida. Filhote é coisa, né, muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então o pessoal fala assim, não, tem que fazer adestramento, né, depois de 12 meses. Não, isso aí é meio que arcaico. A gente tem que começar, assim, período de socialização até 12 semanas, é o período mais importante. Socialização para ele ter contato com outras pessoas, outros animais? As nossas aulinhas de socialização consistem em 4 aulas. Nessas 4 aulas, a gente vai... cada proprietário leva o seu cachorrinho, daí a gente faz uma troca de filhote, então aquela moça troca o filhote com aquela criança troca o filhote com aquele senhor, então o cachorrinho começa a ter experiência e receber petiscos de outras pessoas de sexo diferente, de idades diferentes, então a gente vai introduzindo isso, introduz outros barulhos, aí a gente simula uma consulta veterinária para o cachorrinho ir para a clínica e não esboçar agressividade. Isso não desorienta o animal? Ele não perde a noção de quem é o tutor dele? Não, de maneira alguma, né? O carinho que a gente, né, dá para o cachorrinho e o cachorrinho consegue identificar. Isso até é um ponto bacana que
Antigamente a gente tinha muito mais cães de guarda e tinha esse mito, né? Essa ideia de que cão de guarda não poderia ter, se socializar, não poderia ter contato com ninguém, né? Primeiro que é perigoso porque o cachorro pode sair na rua e atacar outras pessoas, né? Indistintamente. E é uma crueldade, né? Ter E cão uma de guarda. crueldade. Então, e o cachorro não consegue diferenciar o que é uma visita, o que é um invasor. Então, um cão de guarda hoje, ele consegue tomar as decisões por conta própria, o que é certo, o que é errado. Então, a gente socializando esse cachorro para ele receber, tolerar uma visita, receber um afago de uma criança, não quer dizer que ele vai deixar de ser um cão de guarda. Porque ele vai ter o dono dele, né? Ele vai tem o saber dono... quem dá carinho, quem dá atenção. Ele vai ter, né, carinho e atenção. Então, o cachorro lógico, acho que assim, todo mundo merece e é bem-vindo, carinho, né? E assim, a gente usa bastante petiscos, né, como reforço positivo. Bom, a gente teve recentemente o caso, né, de uma criança que foi atacada e morta por cães de guarda, lá em São Paulo, né? Que eu acho que a criança pulou o muro. Entrou, né? Aí eu até ia te perguntar, porque daí, anteriormente a isso, houve também o caso de uma criança que foi salva por um adulto, por um rapaz, né? Ela estava sendo atacada por um animal, também por um cão, né? Isso. E aí até o que fazer numa situação como essa? Não sei se a criança que entrou no terreno lá onde havia os cães de guarda, acho que não tinha, o que ela podia ter feito? Havia algo para ser feito? Ali, assim, a gente fica muito triste, né? Eu, ainda mais que adoro criança e adoro cães, a gente faz até um trabalho de uma oficina de prevenção de mordida de cães em crianças. Quem tiver interessado pode entrar em contato com a gente. Está aí disponível para oferecer essas técnicas para os pais e para as crianças para evitar acidente com cães. Mas, assim, no caso da criança que invadiu, né, que adentrou esse terreno, assim, melhor seria ter orientado essa criança a não entrar num terreno baldio. E então foram, assim, no meu ver, alguns fatores, a combinação de alguns fatores, né? E o muro baixo, acesso fácil, vários cães. Então, assim, o que poderia ter feito? Um muro maior, placas de advertência. Não tinha nenhum alerta. Né? Então, assim, dificultar, você vai colocar alguns cães para guarda, então deixar bem claro que os cães estão lá, então colocando placas, né? E um muro bem seguro, bem para evitar de um porque desse ataque impossível se salvar, né? Nessa questão, seis cães atacando uma criança. É muito, muito difícil, porque são vários cães e quanto tempo a gente teria para estar entrando, né? Então, até aquele outro rapaz que entrou lá para tentar salvar e levou a mordida, ele colocou a vida dele em risco, tentando salvar, né? Então, é complicado. Agora, e no outro caso, em que a criança estava na rua, ela estava, acho que, brincando com um patinete, aí o cão atacou as pessoas ali da rua, atacou a criança foi salva por um adulto, né? O que deve ser feito nessa hora? Então, ele foi maravilhoso, um verdadeiro herói, né? Mesmo sem técnica, sem saber o que fazer, ele... Né, existe técnica, então. Isso. Então, assim, ó, naquele caso, por exemplo, a babá estava com a criança e tinha um patinete, né? Então, assim, é difícil naquela hora a gente ter uma reação, mas o que você tiver de objeto para colocar entre você e o cão, melhor. Né? E o cão trabalha basicamente com dois impulsos, né? Impulso de caça e impulso de defesa, que o defesa eu coloco como se a agressividade, né? Então, esses termos foram até lá na Alemanha que desenvolveram em 1960. Então, basicamente, ele trabalha com o balanço desses dois impulsos. Então, o fato da criança ser menor, correr daquele jeitinho, né, com movimentos erráticos, desencadeia esse impulso de caça, né, que em inglês é prey drive, né, então esses drives do cachorro. Aí o fato da criança ou da vítima se mover ou bater no cachorro, aí aciona um outro impulso, que é o impulso de agressividade. Então, o que fazer? No caso da criança ou de qualquer vítima de um ataque, se o cachorro vier atacar, ficar imóvel, completamente imóvel, não tentar gritar, não tentar correr, e é difícil. Se proteger? Isso. Então, por exemplo, se o cachorro te derrubou, posição fetal, cobrir as orelhas e colocar o cotovelo numa forma que você está protegendo a garganta. E se curvando, você vai proteger o abdômen. Então, por si só, o cachorro que está atacando, quando a vítima
a presa, né, que o cachorro está encarando como uma presa, ela se submete, né, e fica imóvel, ele encara como se ou se rendeu ou veio a óbito. E aí ele cessa o ataque, normalmente. Então, assim, ficar imóvel. No caso do rapaz, ele, com a habilidade ali, né, que ele teve, ele conseguiu salvar a criança. Uma outra sugestão, para você não se colocar tanto em risco e impedir o ataque, né, para amenizar as lesões, você vem por trás do cachorro, segura bem firme nas patas traseiras do cachorro, levanta e faz um movimento de carriola, que ele vai perder, como se você estivesse descarregando a carriola. Nesse movimento ele vai perder o equilíbrio e normalmente ele abre a boca e larga. E aí a tendência é o quê? Ele voltar e atacar quem está segurando a perna. Então você fazendo um movimento correndo para trás, né? Você vai conseguir inibir que ele te morda. Nisso a vítima tem mais chances de passar para o outro lado do portão, subir no carro ou fazer outra coisa. Então ali ele foi maravilhoso, mas poderia ter, né, usado essa técnica que a gente... Teria sido mais rápido, então. Teria sido mais rápido. Eu não sei também se teria sido mais rápido, porque ele foi muito rápido, né? Ele foi muito abençoado ali com... Então, a gente pode usar essa técnica, por exemplo, a gente está passando com um cachorrinho e aí vem um animal mais forte, maior, e ataca o cachorrinho. A gente pode usar essa técnica, então, de levantar as patas. Isso, nesse caso, sim. Aí, porque normalmente os donos ficam apavorados quando o próprio cachorro pega no colo. Aí e o cachorro animal ataca no colo aí mesmo. o cachorro que está atacando, o seu cachorrinho vai atacar o cachorrinho e você, e o seu cachorrinho vai tentar revidar e pode morder você também. Entendeu? Então a melhor coisa é focar no agressor dessa maneira mais... Né? É complicado na situação, assim, a hora a gente tá ali naquela adrenalina, mas essa técnica, então, de levantar as patas traseiras e virar como se fosse uma carriola, ajuda muito. Muito. O cachorro larga a presa, né? Solta o cachorrinho. Normalmente, quando você levanta as patas traseiras, ergue o cachorro e faz esse movimento como se você estivesse descarregando a carriola, ele perde o equilíbrio e ele acaba largando, entendeu? Então, assim, a gente recomenda fazer esse exercício para a gente conseguir que o cachorro pare de morder o mais rápido possível. Né? Mais alguma dica? A dica é assim, quanto mais a gente expor os filhotes, né, até 12 semanas, né, a gente tem uma controvérsia muito grande de alguns veterinários aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente já tem uma ideia um pouco melhor, porque o número de eutanásia, abandono dos cães por motivo de distúrbio comportamental supera todas as doenças infecto-contagiosas como as traumáticas. Nossa. Então é mais importante você focar num cachorro tranquilo, equilibrado e fazer as aulas de socialização até 12 semanas do que ficar se preocupando muito. Meu cachorro não está vacinado, não vou levar ele nos lugares. Não, a gente não vai levar o cachorrinho, o filhotinho, em lugares onde tem vários cães não vacinados. Porém, a gente pode levar na casa de um amigo, a gente pode receber visita, isso. Então, quanto mais socializar nessa tenra idade, melhor para prevenir acidentes com cães. Só uma última pergunta. Os pitbulls, eles são uma raça mais perigosa, mais agressiva? Não tem nada a ver, isso é mito? Maravilhosa essa pergunta. Sim, então, resumindo, os estados e os países que criaram uma legislação anti uma raça, por exemplo, que aqui a gente não gosta porque tem problemas com pitbull ou com tal determinada raça, não só não melhorou a situação, como até teve algumas situações teve mais ataques de cães. Então, assim, o que eu falo, o cachorro morde porque tem boca, porque se tivesse bico, bicava. É bem assim. Então, se a gente tratar todos os cães como cães, a gente vai conseguir
ser mais eficiente. Quando a gente determina, a gente discrimina uma certa raça, o pitbull é perigoso, a gente acaba baixando a guarda e fala assim, a gente eliminou uma raça e estamos agora seguros. Aí que acontece vários outros acidentes. Então, por exemplo, aqui na região de Maringá, é raríssimo pegar casos. Na verdade, nos últimos anos não peguei caso nenhum de agressividade de pitbull, mas outras raças de pequeno porte, a gente tem. Então, de repente, numa região tem uma determinada raça em maior número. Então, pode ser que aconteça, né, um maior número de acidentes. Então, cachorro é cachorro. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um bom dia. Muito obrigado. Nós conversamos com o veterinário Homero Borges, especializado em distúrbio comportamental, aqui no CBN Maringá deste sábado, 10h32.